Ah! Vamos! Vamos! Essa camisa aqui marcou a minha geração. Essa camisa aqui marcou, eu tenho certeza que também você. E eu espero que a camisa de 2025, que não tá aqui perto, ela marque também o Vasco, amigo vascaíno. O Clube de Regatas Vasco da Gama, torcedor. O nosso Vasco. O nosso gigante Vasco. Depois de 14 anos, volta a uma final de Copa do Brasil. Depois de 14 anos, volta a disputar um grande título. Nosso Vasco, cara, passou. Estamos na final, assim. Sinceramente, cara, tem muita coisa para falar aqui nesse Acorda Vascão. É um vídeo em que tô completamente anestesiado. Eu acho que essa é a grande realidade. Eu ainda não entendi muito bem o que aconteceu. Eu ainda não consegui digerir. Parece que, sei lá, cara, não caiu a ficha que depois de amanhã o Vasco vai estar jogando uma final de Copa do Brasil contra o Corinthians em Itaquera. E no domingo que vem poderemos estar levantando um título da Copa do Brasil. Essa ficha ela ainda não caiu, mas vai cair, eu tenho certeza. O certo é, a gente merece. O vascaíno merece. Ninguém merece mais do que nós. Estamos na final. Tem muita coisa boa para falar aqui com vocês nesse Acorda Vascão. Tem muito vídeo bom para trazer aqui a você nesse Acorda Vascão. As melhores reações. Inclusive uma reação única. Porque todo torcedor vascaíno, quando o Vasco chegou à final, ele não comemorou, cara. Ele chorou. E tem jogador, tem torcedor, tem todo mundo aqui com reações iguais de choro para trazer a você nesse Acorda Vascão. Tem torcedores do Fluminense revoltados, tem Fernando Diniz falando sobre a grande atuação do goleiro Léo Jardim, tem a decisão sendo confirmada no Maracanã, Léo Jardim falando inclusive sobre o palco da grande final e muito mais, amigo. Um Acorda Vascão que, por incrível que pareça, cara, que loucura. O canal foi criado em agosto de 2020 e é o melhor Acorda Vascão da história do nosso canal. Coisa boa, cara. Vambora, mas senão eu vou começar a me emocionar de novo. Antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão. Esse daqui, chegando sempre às 7 horas da manhã. Fala Gigante, segundo vídeo do canal, sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro. E as últimas informações do nosso Vascão. Amigo, se prepara, porque teremos aí uma semana importantíssima. Eu tô com um objetivo muito grande de ir para São Paulo na quarta-feira, para fazer uma cobertura legal para todos vocês, já tô avisando isso aqui de antemão. O objetivo é levar toda essa sensação do jogo de ida em São Paulo, do jogo de volta no Rio de Janeiro, para você, amigo vascaíno. Então, o negócio é o seguinte, tá? Eu vou fazer aqui uma ação especial, algo diferente, uma campanha diferente, uma campanha de... Como eu posso trazer, né? De ajuda, cara. Essa é a grande realidade. Tá aparecendo um QR Code aqui na descrição e também no comentário fixado. Terão um Pix para você que quer ajudar o canal do Gigante Vasco a trazer tudo para você que aconteceu vai acontecer nessa grande final, tanto em São Paulo quanto no Rio. Deixa aqui a sua doação. Se você é uma marca, amigo vascaíno, e quer investir também nessa ida, deixe aqui nos comentários, entre em contato com a gente através do nosso e-mail, porque a gente vai ter uma semana especial e teremos programações especiais aqui no canal. Fechou? Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo, falar logo, né, do nosso Vasco da Gama, porque ontem, no nosso Maraca, no nosso salão de festas, o Vasco da Gama passou para a grande final da Copa do Brasil.
Vasco que perdeu a partida, sim. Vasco foi derrotado para a equipe do Fluminense pelo placar de 1-0, com gol contra do lateral direito Paulo Henrique, mas que no final de tudo conseguiu a classificação e de fato é isto que importa. Um Vasco que perdeu, mas jogou melhor. Um Vasco perdeu sendo superior aos caras. O Vasco foi muito superior ao Fluminense, não apenas no jogo de ontem, como também no jogo do domingo, da quinta-feira passada. O Vasco foi superior durante todos os 180 minutos. O Vasco mereceu sair do Maracanã com a classificação. Esse elenco mereceu sair do Maracanã com a classificação. Eu que critico tanto, falo, e eu vou no Fala Gigante, inclusive, fazer um vídeo falando sobre o presidente Pedrinho. O Pedrinho merece essa classificação. O que o Pedrinho está fazendo sob o comando do Vasco da Gama é muito criticado em alguns aspectos, sim, mas tem que ser algo muito elogiado. E nós merecemos. A torcida Cruz Maltina merece. Ninguém merece mais do que a gente. Um torcedor sofrido, um torcedor que carrega tantos anos, tanta dor, cara. Rebaixamentos, eliminações, vexames, e que tem a possibilidade de conquistar o topo do Brasil, de fechar o ano de 2025 sendo o clube do futebol brasileiro com a conquista da Copa do Brasil. Tem a possibilidade de, no ano de 2026, voltar a disputar uma Copa Conmebol Libertadores, sendo campeão da Copa do Brasil. Com um grande orçamento, colocando no bolso só com o título mais de 100 milhões de reais. Esse é o Vasco e pode chegar para a temporada que vem, mas vamos passo a passo. Antes de falar sobre a final, vamos lembrar um pouquinho desse jogo de ontem, sobre o que aconteceu, e o técnico Fernando Diniz falou exatamente sobre a partida, os 90 minutos dessa grande decisão. Eu vou até ir um pouquinho além, se você me permite. O Vasco jogou melhor que o Fluminense as duas partidas. Inclusive hoje jogou melhor do que o jogo de quinta-feira. A gente foi mais dominante hoje do que quinta-feira. Exceção aos 15 minutos finais, que ficou um jogo mais de trocação, o jogo ficou mais aberto, a gente errando um pouco mais de passe do que o natural, e o jogo ficou, embora o Léo Jardim não fez uma defesa, nem no jogo passado nem nesse jogo. Não tiveram uma bola na trave, uma coisa nada assim. Então a gente, por uma passagem para a final muito justa, que a gente foi merecedor no confronto. O Fluminense tem um grande time, um time muito bem treinado, fez uma campanha de final de campeonato maravilhosa, contrataram um excelente treinador, que é uma pessoa que eu gosto como treinador e como pessoa. Entretanto, nesses dois confrontos passou o time que foi melhor. Hoje, esses 15, 20 minutos finais, que o jogo ficou mais igual e o Fluminense estava às vezes chegando um pouco mais em velocidade, teve umas bolas alçadas na área que eles acabaram não tendo muita felicidade para concluir. E o melhor momento nosso na partida eu achei que foi o começo do segundo tempo. A gente voltou com muita imposição, a gente saiu com muita troca de passe desde lá de trás, com um outro erro, mas assim, a maioria com acertos. E o Fábio hoje, que é uma coisa impressionante, como um cara de 45 anos consegue pegar tanto. Eu sempre falei isso, que merece ser estudado. Tanto ele quanto o Thiago Silva. Amigo vascaíno, então, como você viu aí, né, o técnico Fernando Diniz falando sobre esta grande partida. E amigo, uma coisa é certa, o Vasco ontem jogou no Maracanã, no lugar em que o Fluminense fala que é a casa deles. O Vasco chegou no Maraca e mostrou que o Fluminense não tem o Maracanã como casa nem aqui, e como se diz no ditado, nem na China. O Maraca não é a casa do Fluminense. O Maraca é a casa do Vasco, ou melhor, Maraca é o nosso salão de festas. Maraca é o lugar onde o Vasco conquistou o Brasileiro de 97. O Maraca é o lugar onde o Vasco conquistou a João Avelange de 2000, o Campeonato Brasileiro. O Maraca é o lugar onde o Vasco fez várias histórias diferentes. Esse é o Maracanã, o nosso Maracanã. E agora a gente espera que, assim como em 97 conquistamos o Brasileiro contra o Palmeiras, em 2000 o Brasileiro contra o São Caetano, em 2025 o Vasco volte a conquistar um grande título também no Maracanã, dentro de um gramado que já nos fez tão feliz. E espante para longe esse fantasma. O mesmo gramado do Maracanã, que há 25 anos atrás, o Vasco perdia um dos grandes títulos que poderia ser de sua história, que foi aquele Mundial. É para exorcizar esse fantasma no gramado do Maraca nesse próximo domingo. O elenco, Fernando Diniz, fala um pouquinho, porque está confirmado, tá? Vasco e Corinthians acontecerá no Maracanã, para mais de 70 mil pessoas. Se liga só. A gente tem assim é tudo muito difícil.
existe uma predileção, acho que geral, por São Januário, por ser a nossa casa. Ao mesmo tempo, aqui a gente tem uma energia e tem um gramado que reúne condições muito melhores e tem uma atmosfera que contempla muito mais vascaíno. Então a gente consegue colocar aqui, sei lá, mais do que o triplo de pessoas para vir no Maracanã. Então, quando você junta tudo, e assim, os jogadores foram muito determinantes nisso, para aproveitar essa atmosfera e serem favoráveis, assim, sempre muito difícil, porque eles gostam muito de jogar lá, e nesse momento, principalmente se a gente precisa, igual no jogo, fazer gol, e o jogo acelere, o Maracanã hoje reúne condições melhores que São Januário para a gente praticar o nosso jogo. Acho que foi uma decisão unânime ali dos jogadores também. O Maracanã é um grande templo do futebol. Eu acho que é o sonho de todo jogador poder jogar uma final no Maracanã. E eu acho que foi uma coisa que a gente conversou ali dentro. O próprio Pedrinho também perguntou pra gente. Foi uma decisão que a gente tomou. E é como eu falei, eu acho que por se tratar de um campo como o Maracanã, e eu acho que a torcida deu muitas provas de que pode vir e pode encher e fazer a diferença também para o nosso lado. Então acho que é um fator muito importante para o nosso lado, para o lado do Vasco, poder jogar aqui também. Amigo torcedor vascaíno, então, como você viu aí, né, definitivamente é diferente, cara. E o elenco tá muito animado com a possibilidade de jogar dentro do Maracanã. E falando em Maraca, o que aconteceu ontem foi muito especial em todos os aspectos. O aspecto da torcida, o aspecto de ter vencido um rival, que é o Fluminense, que tem uma postura contra o Vasco da Gama completamente exagerada, né? O Fluminense tem uma mania de gigantismo contra o Vasco, de rivalidade que nunca existiu. O Fluminense nunca foi maior do que o Vasco. Nunca será, tá? Só pra um recado bem dado aos caras. Nunca será. E ontem o Vasco ter eliminado o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil foi o melhor dos mundos. Exorciza de vez essa maluquice que os caras pensam que são maiores do que o Vasco. Deixam eles no lugarzinho deles de inferioridade, de freguesia, de fidalguia. Como é e tem que ser. A história diz assim. E um dos grandes personagens, ou talvez o grande personagem, pelo menos, desse jogo de volta, novamente foi o Léo Jardim. Nos pênaltis, o Léo Jardim decidiu. E tem que ser dado os créditos ao Léo Jardim por essa classificação, por essa participação importante. Então, eu dou espaço aqui ao técnico Fernando Diniz para largar elogios ao goleiro do Vasco da Gama. Se liga. Eu acho que o Léo é um jogador fundamental, cada vez mais identificado com a torcida do Vasco, que melhora a cada dia os fundamentos com o pé, que todo mundo achava que ele não podia jogar com o pé. Hoje ele é cada vez mais importante no início das construções. Jogador extremamente dedicado e é um goleiro, um postulante, na minha opinião, a disputar a Copa do Mundo. O Léo reúne requisitos que colocam ele, para mim, na linha para ser um goleiro convocado para disputar a Copa. Eu acho assim que eu vou até ir um pouquinho além, se você me permite. O Vasco jogou melhor que o Fluminense as duas partidas. Inclusive hoje jogou melhor do que o jogo de quinta-feira. A gente foi mais dominante hoje do que quinta-feira. Exceção aos 15 minutos finais, que ficou um jogo mais de trocação, o jogo ficou mais aberto, a gente errando um pouco mais de passe do que o natural, e o jogo ficou, embora o Léo Jardim não fez uma defesa, nem no jogo passado nem nesse jogo. Não tiveram uma bola na trave, uma coisa nada assim. Então foi uma passagem para a final muito justa, que a gente foi merecedor no confronto. Amigo vascaíno, de fato de arrepiar. Léo Jardim é goleiro de seleção, é goleiro de Copa do Mundo. Merece uma oportunidade? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E agora, para fechar com chave de ouro, tem antes, mas eu vou deixar para o final a reação da parte do Fluminense. Mas antes eu quero trazer as melhores reações possíveis de torcedores vascaínos, pessoas ilustres, tá? Que eu vou trazer aqui a vocês. Jogadores que estiveram presentes em campo ontem, reação logo após o apito final. O filho do Diego Souza com o próprio Diego Souza. Filho do zagueiro Anderson Conceição, que subiu com o Vasco na Série B de 22. Filho do zagueiro Rodrigo, capitão do Vasco em 2015, naquele bicampeonato carioca. Tem o Bernardo, campeão do Vasco
no Vasco a Copa do Brasil de 2011, todos esses personagens, Casemiro, Lucas Pedrosa, todo mundo emocionado, porque o sentimento foi esse. O Vasco ganhou e a gente não teve força para gritar, apenas se emocionar com essa grande classificação. Tudo normal, né, Jota? Vamos, porra! Avançamos! Vamos, caralho! Vamos, Vasco! Vamos! Aqui é Vasco! Aqui é Vasco! Aí, ó. Muito Vasco, porra! É muito! É muito Vasco! Vamos, Puma! Partiu, o cara tá rezando ali. Que isso, hein, filho? Fala sério, hein?
Ô, esse Vasco tá fazendo meu filho sofrer demais! Não dá pra ser assim não. Você, acabou de fazer meu filho chorar aqui. Ô Vasco! Ô Pedrinho, dá um jeito, moço. Não dá pra ser mais fácil. Aqui, ó. Tô falando pro homem aqui, ó. Vira vascaína. Aí você vai ver que é emoção. Quer torcer pra quem? Pro Bangu não vai dar certo. O Vasco é assim. Ei, Diniz! Corinthians, espera nós, estamos chegando. O vascaíno é gostoso ver essas imagens. É um sentimento que de fato volta e vem à tona e parece que a gente lembra tudo que vivenciou logo após o Puma empurrar a bola para a rede. Enquanto o lado de cá teve festa, o lado de lá teve loucura, raiva, tristeza. Dá uma conferidinha aí. E a gente fica fudido aqui. Já avisei aqui em casa, irmão. Se o Fluminense for eliminado pro Vasco, o Natal tá cancelado. Natal tá cancelado nessa porra. Vai ter Natal nenhum aqui não, irmão. Natal cancelado aqui em casa. Não tem rabanada, não tem bacalhau. Eu quero comer bacalhau, porra. Pra comer bacalhau tem que ganhar do Vasco. Se for eliminado, Natal cancelado, Réveillon cancelado. Vou passar dormindo. Que isso, cara? Que isso é o caralho, porra. Que isso, cara? Porra. Natal cancelado, irmão. Tem Réveillon, tem porra nenhuma. Vou tomar remédio e vou dormir meia-noite. Porra. Tá maluco, cara? Porra, perder pra um time falido? Que porra é essa, rapá? Porra, os caras estão com a cabeça onde? Porra, tá maluco? Porra. Cheio de ódio, porra. O Fluminense conseguiu, né? Os caras conseguiram, assim. Eles conseguiram a façanha de ser eliminados por um time falido, né? Um time falido, um time que tem dificuldade de pagar as contas de luz, água, um time que tem ratos em seu estádio, um time que faz gato na conta de luz para poder sobreviver. O Fluminense conseguiu ser eliminado para isso. Para isso. Eles conseguiram. Eles conseguiram. Eles foram incompetentes a esse ponto. Perderam para um time falido. Quem perde para um time falido é o quê? É pior do que o falido, né? Então, assim, eu queria parabenizar o Clube de Regatas Vasco da Gama, que depois de 14 anos vai disputar a final de alguma coisa decente novamente, tá? Não foi no apito, não foi na malandragem, não foi na sacanagem. O Vasco tá na final porque foi mais competente que o Fluminense. Ponto. Ok? Aqui a gente sabe reconhecer quando há o mérito do adversário. Se você juntar os 180 minutos dos dois jogos, eu diria que o Vasco foi melhor em 120 minutos, pelo menos. De 3 horas de jogo, o Vasco foi melhor em 2. Hoje, o Fluminense teve mais o controle do jogo, digamos assim. Mas as melhores oportunidades de gols foram do Vasco. É, amigo que fala gigante, que acorda Vascão, né? Maravilhoso. Vence o Vasco da Gama, estamos classificadaços para a grande finalíssima da Copa do Brasil. Que vem o Corinthians e que vem o Flamengo. Lá na Supercopa. Eu já tô olhando lá para janeiro do ano que vem. Mas calma, um pezinho de cada vez. Vamos mirar o Corinthians. Então, se você gostou desse Acorda Vascão, amigo, essa semana é importante. É semana para você deixar o like no vídeo. É semana para você se inscrever no canal. É semana para bombar o canal do Gigante Vasco. Se você gosta do nosso canal, quer nos ver em São Paulo, tá aparecendo aí o nosso e-mail para você ajudar o canal do Gigante Vasco a estar presente em São Paulo nessa próxima quarta-feira e na final lá do próximo domingo. Link na descrição, no comentário fixado, QR Code também na tela. Fechou? Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações, Vasco!